Olá, é sempre incrível quando a gente pode destrinchar aquelas obras que dão uma verdadeira sacudida na literatura contemporânea, não é? Na nossa análise de hoje, vamos focar numa obra-prima absoluta do minimalismo, o conto Catedral, do genial Raymond Carver. A ideia aqui é fazer aquele mergulho profundo, um verdadeiro close reading, passando pelos elementos da narrativa, a estrutura e os recursos estilísticos. Tudo para entender como um texto que parece tão simples na superfície consegue dar um soco no estômago e carregar um peso emocional simplesmente devastador. Para começar, pensem nessa pergunta. O que significa, de fato, ver alguma coisa? A genialidade do Carver aqui mora numa ironia fantástica, aquele contraste gigantesco entre a visão física e a verdadeira visão emocional. Pensa bem, na superfície a gente tem um protagonista com a visão perfeita, mas que, na real, é completamente cego para os sentimentos humanos e para o mundo em volta dele. Do outro lado, a gente tem a visita, um homem fisicamente cego, mas que tem uma capacidade surreal de enxergar a vida e se conectar de um jeito muito mais autêntico com as pessoas. E para ancorar essa nossa discussão, é sempre bom lembrar da materialidade do texto que abriga essa história. O que a gente vai fazer agora é abrir o capô e entender as engrenagens dessa narrativa. A grandeza dessa obra não está naquelas explosões cinematográficas ou eventos épicos absurdos. Nada disso. A mágica acontece nas entrelinhas, nas coisas que não são ditas e naquela brutalidade silenciosa do nosso dia-a-dia. Então, o nosso roteiro de hoje vai seguir uma abordagem tridimensional bem direta. Vamos passar por 3 pontos centrais. Primeiro, os elementos da narrativa, depois, a estrutura da obra e, por fim, os recursos estilísticos. Certo, vamos direto ao nosso primeiro ponto, os elementos da narrativa e o que a gente pode chamar de a prisão. Logo de cara, nós somos jogados de cabeça dentro da mente do protagonista e narrador. Um cara que, aliás, sequer ganha um nome na história. Ele vive completamente alienado, trancado numa espécie de prisão emocional invisível que ele mesmo construiu. Tem um momento em que ele confessa, na maior naturalidade, que a única referência que ele tem sobre cegueira veio dos filmes. Isso já dita o tom da obra na hora. A lente que esse cara usa para ver o mundo é artificial, cheia de estereótipos e, claro, zero confiável. Ele não baseia o que sabe em experiências reais, mas naqueles clichês bem rasos. Quando a gente começa a mapear o perfil psicológico desse narrador, olha, o cenário é bem isolador. É um cinismo tão profundo que anula qualquer chance de empatia. Ele trata as relações humanas como se fossem descartáveis. Quer um exemplo clássico? O ciúme infantil, aquele ressentimento absurdo que ele tem das fitas cassete que a esposa dele troca com um amigo cego, o Robert. Chega a ser cômico. O homem é literalmente consumido de ciúmes por pedaços de plástico magnético que chegam pelo correio. Toda essa amargura pesada acaba virando as grades dessa prisão emocional dele. E o pior, dentro da própria casa. Agora, vale a pena a gente parar um segundo para pensar nisso aqui. Tem uma hora que ele vai falar do ex-marido da esposa e solta algo como o seu oficial, porque ele precisaria ter um nome. A grande pergunta é, o que é essa escolha super defensiva de palavras está denunciando de verdade? Esse esforço ativo de apagar o nome do outro escancara um sentimento gigantesco de inadequação. Quando ele recusa dar um nome para o ex, no fundo ele está tentando desesperadamente diminuir uma ameaça à sua própria masculinidade fragilizada, mascarando o quão isolado ele se sente no próprio casamento. O que nos leva para a nossa segunda parte. Vamos falar da estrutura da obra, o ritual mundano. Sabe o que mais chama a atenção em Catedral? É a habilidade insana de pegar momentos incrivelmente banais do dia-a-dia e transformar tudo isso numa máquina perfeita de tensão e ritmo. Não tem nada grandioso acontecendo no sentido clássico, é só a vida rolando. Mas a gente consegue ver 3 fases estruturais bem claras que vão aos poucos, quebrando as defesas do nosso protagonista. Primeiro, temos aquela exposição retrospectiva onde o passado da esposa e do cego é jogado para nós. Aí, avançamos para o ritual do encontro em si, que é o jantar. E finalmente tudo converge para um clímax que acontece no isolamento total da sala de estar. E se a gente focar nesse segundo passo, o jantar, dá para ver que é um verdadeiro divisor de águas. O Carver não está ali só descrevendo pessoas comendo. A cena é intensa, voraz, chega a ser agressiva. O simples ato de devorar a comida sem sequer trocar uma palavra serve para nivelar todo mundo ali. Iguala o homem que vê e o homem que não vê. Naquele momento primitivo, as diferenças derretem no puro instinto. É uma animalidade crua que vem à tona. Tem um trecho que deixa essa força muito clara. A narrativa diz assim: comemos como se não fosse haver o dia seguinte. Não conversamos, comemos. Raspamos o prato.
Repararam na crueza? A força com que eles avançam na comida rasga completamente aquele clima tenso e formal que estava no ar desde a chegada da visita. Esse ritual da mesa cria uma ponte entre eles, um nivelamento que é puramente carnal e físico, preparando o terreno para a imersão espiritual que ainda vai acontecer lá na sala. Bom, e assim entramos na nossa terceira dimensão de análise, os recursos estilísticos e o famoso realismo sujo. Para entender a força absurda das emoções escondidas nesse texto, a gente precisa olhar para as escolhas estéticas do autor. O Raymond Carver é o mestre absoluto dessa vertente que a gente chama de realismo sujo. É um estilo que funciona na base da escassez. A sintaxe dele é brutalmente curta, direta, económica. E porquê isso? Porque essa secura na escrita é o reflexo exato da aridez existencial do nosso narrador. Ele usa umas frases super banais, repetitivas e fechadas, simplesmente porque ele não tem a capacidade de colocar em palavras nenhum sentimento mais profundo. É como se a falta de palavras no texto fosse a própria voz do vazio que existe dentro dele. E além da linguagem em si, os símbolos ajudam a amarrar esse estilo de um jeito muito inteligente. Ele coloca a televisão e a catedral em posições totalmente opostas. A televisão é a ferramenta de fuga do narrador, um escudo perfeito que deixa ele consumir um monte de informação vazia de forma rápida e passiva, só para não ter que bater papo com a visita. Do outro lado, a gente tem a catedral, que por acaso é o tema do documentário que está passando na tela. Ela representa exatamente o contrário da TV, a transcendência e um esforço criativo gigante, colaborativo, que atravessa várias gerações. A viagem desse conto é justamente sair dessa passividade alienada da televisão e ir em direção a essa conexão monumental que a catedral exige. Mas aí acontece um colapso fascinante. O Robert, que é cego, pede para o narrador descrever o que afinal é uma catedral. E o que acontece? O protagonista, o cara que passou a vida inteira se gabando de enxergar a superfície das coisas, fracassa de um jeito miserável. Ele simplesmente trava. A gente precisa se perguntar, por que as palavras falham tanto nessa hora? É porque essa falha de comunicação joga um holofote no limite das palavras do dia a dia quando batem de frente com algo transcendental. A poética do Carver está mostrando para nós que palavras soltas que não têm uma conexão humana real jamais vão conseguir construir monumentos invisíveis. E tudo isso nos leva ao ápice do conto na nossa reta final, a epifania silenciosa. Chegamos naquele momento de isolamento no sofá da sala. A esposa pegou no sono, a televisão já não importa mais, todos aqueles elementos que a gente dissecou, a prisão narrativa, aquela tensão mundana acumulada e a falha total da fala, tudo isso se encontra agora numa epifania enorme, mas incrivelmente silenciosa. É aqui que a resistência finalmente quebra. O Robert, sacando a frustração do narrador com as palavras, faz uma proposta. Vamos desenhar juntos. Ele põe a mão sobre a mão do narrador e dá uma instrução que muda tudo. Ele diz, agora fecha os olhos e não pare de desenhar. Gente, pensa no peso disso. É um salto de fé gigantesco cobrado de um cara que viveu a vida toda preso nos próprios preconceitos. É um ato físico, compartilhado, de pura criação. E essa imagem, esse instante exato onde a mão de quem não vê guia a mão de quem enxerga, é o coração do conto. Um gesto tão miúdo, tão incrivelmente mundano. A gente está falando de uma caneta arranhando um saco de papel de supermercado, mas que carrega uma carga dramática absurda. A comunicação humana que passou a história inteira falhando, engasgando, finalmente acha o seu canal perfeito. O que nos traz à frase final. A constatação super silenciosa e sublime do protagonista. Com as pálpebras ainda apertadas, sendo conduzido pelas mãos do Robert, ele diz que não tinha a sensação de estar dentro de nada. E conclui, é mesmo incrível. Essa é a virada de chave. Ele não sente mais que está espremido dentro daquela sala, ou preso num casamento frio, ou asfixiado pela própria amargura. As paredes daquela prisão emocional simplesmente viraram pó. E para fechar a nossa análise, eu quero deixar uma reflexão que não sai da minha cabeça. Como é que o ato de fechar os olhos acaba sendo, de forma paradoxal, a libertação visual definitiva desse protagonista? Aquele homem que passou uma vida de olhos abertos sem enxergar um palmo diante do nariz, precisou, no fim das contas, fechar os olhos para conseguir ver de verdade pela primeira vez. Essa brincadeira irônica do Carver com a nossa percepção deixa uma mensagem muito clara. A conexão genuína sempre ultrapassa a superfície. É com esse pensamento poderoso sobre aquilo que não pode ser visto, mas que implora para ser sentido e partilhado, que a gente termina a nossa leitura de hoje. Que essas camadas continuem ecoando por aí. Até a próxima!